Nós vamos ler um texto, que é um texto, vamos dizer, complexo. Mas eu gostaria de que a gente dedicasse um tempo para lê-lo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E vamos falar sobre a graça que basta. A graça que basta. Temos falado neste mês sobre a renovação da mente. Paulo diz que nós devemos, por causa das misericórdias de Deus, apresentar os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o nosso culto racional, não nos conformando com este presente século, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ter uma renovação na sua mente. E a renovação na mente passa através do conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, a maneira de lidarmos com a tentação. E hoje falaremos sobre a graça de Deus, a graça que basta. E o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos Romanos, e ele chega neste ponto e ele diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isto, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Primeiro eu preciso esclarecer-lhes que Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios. 4. 2 se perderam. A gente só tem 2. A primeira aos Coríntios e a segunda aos Coríntios. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios foi uma carta, vamos assim dizer, pesada. Os irmãos de Corinto não gostaram, provavelmente queimaram, rasgaram e jogaram fora. Em resposta a essa carta, Paulo recebeu uma carta deles. E nessa carta deles, eles faziam perguntas que Paulo responde na primeira nossa, que é a segunda. Deu para entender agora? A primeira que está conosco é a segunda, na verdade. É uma resposta à primeira que ele havia dito. Então, ele escreveu essa segunda carta, que é a nossa primeira aqui, e responde perguntas feitas pelos irmãos de Corinto. Depois de responder aquela carta, os irmãos de Corinto também não gostaram daquela, mas ainda preservaram, ficou aqui. E eles trouxeram algumas questões que levantaram para Paulo. Aí Paulo escreveu uma terceira carta. E essa terceira se perdeu. E a repercussão dessas cartas de Paulo em Corinto não foram muito boas. Porque Paulo tinha algumas diferenças com a igreja de Corinto. E essas diferenças se davam pelo fato de que Paulo esteve entre eles por 1 ano e meio.
Entre o ano 54 e meados de 56, Paulo esteve em Corinto. E Paulo teve o privilégio de implantar a igreja em Corinto. Quando Paulo chegou lá, não havia ainda cristãos em Corinto. E ele começou o trabalho do nada, e 1 ano e meio ele conseguiu consolidar uma igreja relativamente forte em Corinto. Depois de algum tempo, estando numa outra cidade, ele escreve estas 4 cartas que eu lhes mencionei. E esta aqui, segundo aos Coríntios, é a 4ª carta que Paulo está escrevendo aos irmãos daquela igreja. Porque Paulo tem uma comunicação constante com esses irmãos. Paulo tinha algumas preocupações em relação a essa igreja. Primeiro porque essa igreja ela começou a perder-se em meio a uma excessiva valorização do rito. As pessoas se reuniam e elas enfatizavam muito as experiências catárticas, experiências de êxtases, como falar em línguas constantemente. O culto mal começava, as pessoas começavam a falar em línguas e falavam o culto todo. Ou então outros ficavam profetizando, entregando as revelações. E isso durante o culto, a coisa acontecendo numa dinâmica meia desconexa. Paulo chega a dizer a eles, se uma pessoa chegar vai dizer que vocês são loucos. Que o que está acontecendo no meio de vocês não é algo de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. E havia uma certa competitividade entre eles. Era como se, eu falo mais em línguas que você. Aí você achava que falava mais do que eu, começava a falar e eu começava a falar mais alto, e falar mais alto. E aí ficava, de repente, o culto todo, era todo ele voltado para essas experiências, e as pessoas não eram edificadas, não eram fortalecidas. Não havia um espaço para um ensino coerente das Escrituras. Não havia um espaço para um compartilhar daquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Com muito custo, o pastor certamente conseguia fazer com que houvesse alguma ordem no culto. Então Paulo queria que esses irmãos reordenassem essas coisas. Uma outra questão é que havia nessa igreja grupos, partidos. Então, são aqueles que gostam do líder tal, o outro já não gosta daquele líder, gosta do outro. O estilo de Paulo eu não gosto muito, mas eu gosto de Apolo. Eu já sou mais do jeito de Pedro. E havia até uns mais espirituais que os outros diziam, eu sou de Jesus. E Paulo diz, isso é besteira, é criancice. Vocês são carnais, vocês estão brigando entre vocês, vocês estão criando grupinhos, panelinhas com tampa. E Paulo então exorta eles diversas vezes em relação a essas questões, para que eles não façam isso. E eles também começaram a se apegar a algumas tradições, como a questão de usar o véu, outras questões relacionadas a se faz isso ou se faz aquilo, quanto ao casamento, quanto ao que comer, se pode comer carne ou não. Eles tinham um monte de perguntas. E Paulo percebeu que o evangelho chegou a eles, mas eles não reagiram bem e não caminharam em direção à maturidade. Quando você lê a carta aos Efésios, você percebe que Paulo está contente com o progresso espiritual daquela igreja, mas Paulo está descontente com a maneira morosa, tardia, lenta, como aquela igreja de Corinto estava entendendo o evangelho. E havia mais um problema, que eles enfatizavam demais a questão das experiências, no sentido de, fulano de tal teve um arrebatamento, estava no culto, de repente, pum, caiu e ficou arrebatado. E depois, quando ele voltou, ele falou que esteve em Jerusalém celestial, que andou nas ruas de ouro. Eu não sei se tinha ido no inferno, como andou por aí muitas pessoas com fitinhas, cassete, né, dizendo que foi no inferno. Irmãos, eu nunca fui, não quero ir, peço pelo amor de Deus que Deus não me leve. Não gostaria de ir. Essas pessoas ficam dando essas experiências, elas começam a dizer, eu estava lá no inferno, aí eu vi algumas mulheres num canto chorando, e eram as mulheres que abortaram. Ô gente,
Vamos ficar com a palavra? Essas experiências, elas realmente não produzem a fé verdadeira. Produz medo, mas não a fé verdadeira. Agora havia um outro problema, e esse era mais sério ainda. É que havia entre os irmãos de Corinto alguns falsos obreiros. O que eram falsos obreiros? Eram líderes religiosos, que eles ficavam indo de cidade em cidade, e chegaram lá em Corinto e foram muito bem recebidos. E os irmãos de Corinto receberam eles e deram crédito para eles, deram oportunidade para eles, e eles começaram a se estabelecer, só que eles começaram a perverter o evangelho, a ensinar entre os coríntios experiências que não tinham nada a ver com a fé cristã, e colocar alguns outros preceitos que não deveriam ser colocados. E Paulo combate esses irmãos e diz: essas pessoas estão levando vocês ao erro. E porque Paulo os combateu, porque Paulo os denunciou, eles começaram a criar um ambiente hostil ao apóstolo Paulo em Corinto. Eles começaram a dizer: Paulo nem apóstolo é. O que ele está pensando? Ele é um impostor. Ele é alguém que interpretou a lei de Moisés de um jeito diferente, agora está querendo ensinar-nos coisas que não são verdadeiras. E Paulo diz em uma das suas cartas: olha, essas pessoas na minha ausência são eloquentes, mas quando eu vou aí, eles ficam calados, eles não me enfrentam. Eles são mentirosos, eles são falsos. E eles estão ensinando vocês dessa maneira para se gloriar em vocês. E essas pessoas, para mostrar que eles eram autoridades espirituais, eles começavam a falar das experiências que eles tiveram com Deus. E gente, cuidado com essas coisas. Eu acredito que haja experiências verdadeiras com Deus. Não ignoro. Jonathan Edwards conta diversas experiências de pessoas durante o avivamento que aconteceu em 1740, de pessoas que tiveram experiências profundas com Deus. Mas essas experiências as mudaram profundamente. Havia pessoas na comunidade de Edwards que elas simplesmente tinham experiências de visão da glória de Deus, que elas ficavam paradas, tipo assim, por horas. E algumas choravam copiosamente por muitas horas. E algumas riam por horas. E Jonathan Edwards disse: essas experiências em si nada têm a dizer. Nós precisamos prestar atenção nos frutos. Que frutos essas experiências estão gerando? Entre esses falsos irmãos, estava gerando orgulho. Porque eles começavam a dizer assim: ô Beni, quantas vezes já foi arrebatado ao terceiro céu? O Beni, eu nem sabia que tinha 3 céus. Então eu já fui 5 vezes. Aí vem o irmão Rovê e fala: eu já tenho até carteirinha lá, já fui umas 15 vezes. Aí começa a dar os detalhes da visitação dele. Aí a gente começa a olhar o Rouveia como quase um semideus. Porque ele já tem carteirinha no céu, já está a entrada lá. E nós, Beni, você não foi, eu fui só 3 vezes. E as pessoas começaram a atribuir autoridade a essas quantidades de experiências. E aí Paulo está dizendo: isso não conta. E aí ele resolve: bom, então vou contar para vocês uma coisa que aconteceu. Aí ele começa a dizer: eu vou aqui contar, mas eu vou ser um tanto eufêmico. Eu passo as visões e revelações do Senhor. Alguns intérpretes acreditam que Paulo está dizendo como se alguém tivesse tido uma experiência que foi dele, na verdade. E esse alguém, segundo ele, foi arrebatado ao terceiro céu. Viu, Beni? Tem terceiro céu. E lá, então, ele ouviu coisas indizíveis. E Paulo diz: eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo.
Eu só sei que ele foi arrebatado e teve essa experiência. E então nisso eu posso até me gloriar. Mas, ao invés de me gloriar nisso, Paulo falou, eu tenho outro motivo para me gloriar, e esse é mais legítimo. Eu me gloriarei, não em mim mesmo, verso 5, a não ser em minhas fraquezas. Paulo está dizendo com isso aqui, irmãos queridos, não é a quantidade de experiências gloriosas que vai contar se você tem autoridade ou não tem autoridade. Isso não é um princípio de autoridade. Ele está dizendo, isso não me faz superior ou inferior a qualquer outra pessoa. Porque nós precisamos entender que existem experiências e experiências. Nós costumamos dividir as experiências em experiências gloriosas e experiências dolorosas. Um arrebatamento, ir ao terceiro céu, andar pelas ruas de Jerusalém, celestial, é uma experiência gloriosa. Agora, você está indo para Damasco, na intenção de prender os cristãos, de trazê-los amarrados a Jerusalém, e no meio do caminho, você é jogado ao chão, você fica cego por 3 dias. É uma experiência dolorosa. Mas nessa experiência, Deus mudou o coração de Paulo. Nessa experiência, Deus confrontou a maldade do coração de Paulo. E nesse ínterim, Deus o regenerou e tornou nova criatura. Pedro e João foram ao Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João. Uma experiência gloriosa, marcante. No momento eles não entenderam nada. Mas depois o próprio Pedro diz, aquela experiência foi para dar a nós uma certeza de que nós estávamos diante do Deus encarnado. E essa experiência marcou profundamente o ministério de Pedro. Mas na noite em que Jesus foi traído, estando Pedro se esquentando na casa lá do sumo sacerdote, quando a mulher chegou para ele e falou, tu és um seguidor dele, e Pedro negou a Jesus, ele teve uma experiência profunda. Porque depois de tê-lo negado 3 vezes, a Bíblia diz que ele chorou profundamente. Inácio, que foi discípulo de João, disse que quando olhavam para Pedro, tinha uma impressão que ele tinha acabado de chorar. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala, estava chorando? Pedro chorou tanto que seu rosto ficou marcado pelas lágrimas. Uma experiência dolorosa, mas poderosa para transformar o coração de um homem duro, um pescador que estava na lida, um pescador rude, em um homem cheio da graça de Deus. Então, às vezes, algumas experiências gloriosas podem nos afastar de Deus, e algumas experiências dolorosas nos aproximar de Deus. O que vocês preferem? As pessoas querem experiências gloriosas. Tempos atrás se cantava, né? Tem anjos voando neste lugar, não sei aonde, em cima do altar. Primeiro que não tem altar, né, irmãos? Alguém viu algum altar aqui? Não tem altar. Não existe altar no cristianismo. Se algum altar existe no cristianismo, é a cruz do Calvário. Lá sim foi sacrificado o Filho de Deus. Aí as pessoas ficam
perplexa, não sei se o céu, se o céu desceu, se a terra subiu, a igreja subiu. Aí fica nessa experiência e as pessoas ficam impressionadas com isso e começam a achar que é imperativo ter essas experiências. Não, não é imperativo. Imperativo é que nós tenhamos o nosso caráter moldado pelo Espírito de Deus e sejamos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Isso sim é imperativo. E se para isto Deus se valer de experiências gloriosas, louvado seja Deus. Mas se Deus optar por experiências dolorosas, louvado seja Deus. Pois o resultado é que importa. Porque muitas pessoas têm experiências gloriosas e com essas experiências gloriosas, elas se tornam orgulhosas. E o pior de todos os pecados é o orgulho espiritual. É você começar a dizer assim: eu sou mais espiritual que você. Eu oro mais que você. Eu leio mais a Bíblia que você. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso que o fariseu dizia, gente. Não era isso que ele estava falando. Eu não sou como este homem. Eu dou o dízimo disso, daquilo. Eu jejuo 3 vezes. Eu faço isso, eu faço aquilo. E era vazio, apesar de ser verdade, ostentação espiritual. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados, pobres de espírito. Aqueles que estão esvaziados de si mesmos. Aqueles que reconhecem que neles, deles, por eles, nada há para apresentar a Deus. Nós, a parte da graça de Deus, sabemos pecar. Tirando isso, a gente não sabe nada. Sem a graça de Deus, nós continuamos a ser miseráveis pecadores. É a graça de Deus que nos coloca lá embaixo, nos humilha ao dizer que nós não podemos, que nós não conseguimos agradar a Deus. Mas é a mesma graça que nos exalta, que nos perdoa, que nos coloca entre os príncipes, como diz as Escrituras. Paulo está dizendo: eu não tenho do que me orgulhar. Eu não tenho que ficar ostentando experiências. Eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Verso 6 ele diz: se eu preferisse gloriar-me, eu não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Se Paulo resolvesse detalhar as experiências que ele teve com Deus, não somente as gloriosas, mas também as dolorosas, ele iria colocar no chinelo aquele pessoal todo. Ele até mesmo disse: eu falo em línguas mais que todos vocês, mas no culto eu só falo a língua de vocês, porque eu quero edificá-los, eu quero abençoá-los. Eu não quero ficar falando línguas estáticas que não resultarão em edificação de ninguém. Por isso ele orienta: se alguém falar em línguas, que haja uma interpretação. Veja que Paulo está dizendo: irmãos, eu não vou me orgulhar nas experiências. Eu poderia até, mas não farei isso. Por quê? Porque eu seria insensato. No entanto, vou gloriar-me na minha fraqueza. Evito fazer isto, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Nós somos chamados para nos aproximar de Deus. Somos aproximados de Deus e Deus quer que nós continuemos nos aproximando dele. Então, não é uma questão se a experiência é algo agradável ou não. A questão é: essa experiência te aproxima ou te afasta de Deus? Essa experiência te torna mais humilde ou enche você de orgulho? Porque se essa experiência te encheu de orgulho, acredite, essa experiência não ajudou em nada, atrapalhou.
tremendamente a sua vida. Nós precisamos aprender a viver pela fé e não daquilo que vemos. Hebreus capítulo 11, dos versos 24 a 27, a Bíblia diz assim, que pela fé Moisés, quando se tornou um homem, ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado no Egito. E ele, tendo abandonado, virado as costas para o Egito, ele caminhou pelo deserto como quem vê o que não pode ser visto. Precisamos aprender a viver nessa dimensão espiritual, olhando para aquilo que não pode ser visto. Porque o apóstolo Paulo, na segunda carta, essa mesma segunda carta, no capítulo 4, os versos 16 a 18, eu vou ler. Ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nosso relacionamento com Deus, em grande parte, está relacionado com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente não sente. Mas cremos, mas confiamos. Porque um dos problemas da igreja de Corinto era fazer da experiência uma muleta contínua. Deus quer que nós não dependamos de experiências. O povo de Israel passou pelo deserto por 40 anos. Quantas foram as experiências? O mar se abriu, a água jorrou da pedra, o maná desceu do céu, a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo à noite. Intervenções e mais intervenções de Deus. 600 mil homens saíram, 2 chegaram. Porque experiências em si não produzem fé. A fé é produzida quando nós resolvemos viver além das experiências. As experiências podem acompanhar a fé, mas a fé não pode depender das experiências, porque a nossa fé é baseada na palavra de Deus, não na experiência que eu tenho. Não nos arrebatamentos que eu porventura tenha tido, não nas experiências estáticas, não no sair do corpo, não no fazer isso, aquilo outro. Lá na Umbanda eles têm experiência também. Eu conheci um amigo que ele ia em shows psicodélicos. Ele falou: pastor, o senhor não faz ideia. Experiências em si não contam, o que contam é o resultado delas. Porque se elas são genuinamente espirituais, elas produzirão em você um caráter semelhante ao de Cristo. Mas se elas não são genuinamente espirituais, elas vão te assemelhar àquele que a Bíblia disse que um dia disse: eu subirei aos céus, eu me tornarei semelhante ao Altíssimo, eu colocarei o meu trono nas nuvens. Satanás, o orgulhoso, que resolveu se levantar contra Deus e foi lançado no abismo. Porque o orgulho é ofensivo à glória de Deus. E quando nós temos uma experiência, o Espírito Santo tira de nós razões para nos orgulhar. Uma experiência deve levar-nos a uma profundidade maior em nossa fé. Em Gênesis 22, Abraão é chamado por Deus a ir a um monte e ali oferecer seu filho. Abraão obedece.
E quando Abraão está ali, pronto a sacrificar o seu filho, na hora que ele então vai oferecer o seu filho em sacrifício, ele ouve uma voz do céu, uma luz incide sobre ele. E ele ouve uma voz dizendo: Abraão, não mate o menino, porque agora eu sei que tu és fiel a mim. E eu vou abençoar a você e a sua geração. E ali ele recebeu uma promessa de Deus. E se você ler a história, você vai descobrir, é a última experiência de Abraão. Abraão está com mais ou menos uns 120 anos. Abraão viveu 175 anos. É a última experiência relatada. Significa que os outros 55 anos, nem mesmo é relatado. Porque aquela experiência marcou o final da sua jornada, no sentido de buscar uma maturidade maior com Deus. E foi uma experiência dolorosa, seguida de uma experiência gloriosa, mas uma experiência que o tornou mais semelhante a Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, este texto compensa ler, convém ler. O autor de Hebreus nos diz assim, a respeito dessa experiência de Abraão, Hebreus 11, os versículos 17 a 19. O autor de Hebreus diz: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Sua fé foi aperfeiçoada. E ali ele demonstrou que amava a Deus mais do que tudo que Deus poderia lhe dar. Ele amava a Deus mais do que as promessas de Deus. E assim ele chegou a um auge, a um ápice em sua caminhada com Deus. Abraão era como um sedento que andava atrás da fonte, e essa fonte era o próprio Deus. E nessa hora ele reconhece que Deus é tudo para ele. E Deus é capaz de trazer o filho dele das cinzas à vida. E ele pode confiar em Deus plenamente, até o ponto de chegar a sacrificar seu próprio filho, o que em seu coração ele fez. E Deus lhe devolveu. As experiências genuínas promovem quebrantamento e renovação espiritual. As experiências profundas com Deus mostram quem nós somos e quem Deus é. Jacó era um homem ardiloso, um homem esperto, sagaz. Era uma raposa. Enganava todo mundo. 40 anos vivendo com seu pai, sua mãe e seu irmão. Ele comprou a primogenitura do irmão. Ele enganou o pai. Ele fugiu porque o irmão dele queria matá-lo. 20 anos. Ele encontrou outro sagaz igual ele, que era o tio dele. E ele conseguiu passar a perna no tio dele. Como se diz, dava nó em pingo d'água. E quando ele estava voltando para a casa paterna, no meio do caminho ele ouve a notícia: seu irmão está vindo aí com 400 homens. Ele estremece. Ele tenta armar um esquema. Não funciona. Mas Deus tinha um encontro com ele. E Deus marcou o Val de Jaboque. E no Val de Jaboque, Deus lutou com ele a noite toda. Você vê que o indivíduo era tinhoso, né? E quando estava amanhecendo, o anjo feriu a coxa dele. Aí o anjo perguntou para ele assim: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Jacó.
aquele que engana. E o anjo disse para ele: olha, você lutou com Deus, você venceu, você não mais será o Jacó, você será Israel. A palavra El é Deus. Deus colocou o nome dele no Jacó. E Israel significa aquele que luta com Deus. E ali naquele momento, o coração de Jacó foi transformado. E se você ler a história, ele tem 60 anos. Ele morre com 140 anos. E ali foi o momento em que Deus capturou ele. Uma experiência dolorosa, mas transformadora. Às vezes Deus prefere que nós passemos por experiências dolorosas que nos transformem, do que ficar nos dando experiências gloriosas que nos tornam orgulhosos. E muitas vezes nós não temos experiências gloriosas porque nós somos orgulhosos. Se tivermos a experiência, vamos ficar mais ainda. Eles falam assim: por que eu não tenho visto anjo? A irmã fulana de tal está vendo anjo. Não sei se a irmã fulana de tal está vendo anjo. Deus queira que ela veja os anjos. Mas às vezes Deus está deixando a irmã fulana de tal ver os anjos, porque ela já teve diversas experiências de quebrantamento, ela já está amaciada, ela já está boazinha, quebrantada. Por isso que Deus deixa ela ver os anjos. Aí Ele não deixa você ver os anjos, porque você vai começar a divulgar no Facebook imagem dos anjos na sua casa, tomando café da tarde com você. E não vai dar certo. Sua casa vai virar uma romaria de oração do anjo que aparece lá para tomar café da tarde. A graça de Deus, ela é mais percebida quando ela é manifesta em uma pessoa que reconhece suas fraquezas. Ouçam bem. A graça de Deus é melhor percebida naquelas pessoas que sabem que elas não são nada diante de Deus. Porque essas pessoas estão conscientes da sua fraqueza. Então, porque estão conscientes da sua fraqueza, o Espírito de Deus tem mais liberdade em manifestar a glória de Deus naquelas vidas. Tome cuidado com pessoas que se orgulham de suas experiências e não falam de suas fraquezas. De pessoas que parecem estar no quinto céu, andando de mão dada com os querubins, serafins e não sei o que mais. Elas não têm nenhum equívoco, nenhum erro. Elas não reconhecem suas falhas, seus pecados. Se veem semideuses. Cuidado com essas pessoas. Elas são falsas. Porque o diabo se faz passar por anjo de luz. E Paulo continua dizendo: para que eu não me orgulhe. Voltamos lá a 2 Coríntios 12. Para que eu não me orgulhe, Paulo diz: me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Algumas pessoas ficam debatendo o que seria esse espinho na carne. Seria um problema físico, um problema moral? Seria o fato de que ele tivesse epilepsia, talvez? Não sabemos, isso não é o importante. O importante é que Deus permitiu que isso permanecesse nele para mantê-lo humilde. Para que ele não se orgulhasse da sublimidade das revelações que Deus concedia a ele. E quem lê as cartas sabe, ele recebeu muitas revelações. E Paulo diz: 3 vezes roguei a Deus, verso 8, que o tirasse de mim. Mas Deus não tirou. E quando ele está falando 3 vezes eu roguei, não está dizendo assim que 3 vezes ele falou assim: ó Deus, tira de mim esse espinho da carne. Ó Deus, tira de mim esse espinho da carne. Ó Deus, tira... Não, ele está falando de algo muito consciente. Ele levou tempo nesta oração, ele jejuou, ele buscou a Deus e disse: Deus, tira de mim esse espinho na carne. Mas Deus não tirou.
E a razão por que Deus não tirou é para que Paulo continuasse sendo um eterno dependente da graça de Deus. É melhor viver com espinho na carne, na graça de Deus, do que sem espinho da carne e na desgraça. O salmista disse: a tua graça é melhor que a vida. A graça de Deus é melhor do que a vida. Ter a graça de Deus é melhor do que estar vivo. E Paulo experimentou isso e disse: por isso eu agora entendo que a graça de Deus é suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na força, não é no esplendor. Hoje nós vivemos no Brasil um culto à personalidade. Há tantos apóstolos, há tantos agora que, cansados de apóstolos, já estão dizendo que são patriarcas. Patriarcas. Há tantos que acreditam que têm poder sobre os irmãos, ao ponto de determinar se eles serão curados ou continuarão doentes. Há pastores amaldiçoando as ovelhas. Ninguém tem poder para amaldiçoar ninguém, gente. Nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar. O problema é que essas pessoas, elas ganham notoriedade porque outros fazem isso. Esses tempos eu vi um vídeo de pessoas que vinham beijar o pé da bispa. Há muito tempo atrás, Martinho Lutero foi lá protestar contra a idolatria, protestar contra a colocação de um homem acima de todos, como se fosse o primaz entre todos os cristãos, no caso o Papa Romano. Nós abolimos isso, nós não temos um Papa, mas nós somos incorrigíveis. Os evangélicos brasileiros não têm Papa, mas tem apóstolo, tem patriarca, tem semideus, tem bispa do pé ungido. Onde é que vai parar isso? Nós não precisamos dessas coisas. Cada um de nós aqui é sacerdote diante de Deus. Eu estou aqui como um garçom, desculpa a comparação, servindo-os. Não sou melhor, não sou maior do que nenhum de vocês. Estudei, li, procurei aprender para poder ensinar-lhes, porque esse é o dom que Deus me deu. Mas isso não me torna superior ou melhor que nenhum de vocês. Minha oração não é melhor que nenhuma de vocês. Todos vocês são filhos de Deus, todos vocês têm pleno acesso ao trono da graça de Deus. Todos vocês podem desenvolver os seus dons e servir a igreja segundo o dom que Deus lhes deu. Todos vocês podem ter as mesmas experiências que eu tive, as mesmas experiências que eu poderei ter. Não há diferença entre nós. Neste momento a diferença é que eu estou servindo e vocês estão sendo servidos. E se um dia o Zé Luiz estiver pregando aqui, ou qualquer um de vocês, eu estiver sentado aí, esse será o garçom e eu estarei sendo servido. Não muda nada. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos aquele que serve. Jesus é o único que é digno de ser servido. Nós somos aperfeiçoados pela graça, mas a graça de Deus não tira de nós as nossas fraquezas. Nos mantém conscientes delas, para que jamais nos orgulhemos das experiências que Deus nos dá. Isso foi o que Paulo aprendeu, e Paulo disse assim: então eu me gloriarei ainda mais. Verso 9, parte final. E ainda mais me alegro em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Um pregador internacional, reconhecido internacionalmente, foi pregar numa conferência. E essa conferência era num país lá no extremo oriente. E ele estava nesse lugar e apareceu lá um irmãozinho chinesinho. Um chinesinho pequenininho assim. E esse chinesinho veio, ele tinha um terninho, simplesinho.
E ele, o pregador internacional, com aquele terno, né, de marca. Aí então ficaram no mesmo quarto. E ele ficou sabendo que o chinesinho era um dos preletores. E aí então ele tentou entabular uma conversa em inglês e o chinês falando um xinglês, que é um chinês misturado com inglês. Mas a comunicação deu certo. Ele olhou para aquele irmão e naquela hora, com o seu terno de marca, olhou para o terninho do irmão lá, parece que era de seda. Imagina um terno de seda, gente. E então ele olhou para aquele terno e desprezou aquele irmão. No seu coração ele falou, nossa, que isso? Mas aí então ele falou assim, qual é a sua história? E aquele chinesinho falou, eu sou da igreja perseguida. A gente se reúne no subterrâneo, a gente não pode reunir assim, porque nós somos perseguidos lá. Eu inclusive fugi de lá para estar aqui, porque se me pegam lá no aeroporto eu sou preso, eu sou procurado lá. Eu falei, é. E esse terno aqui, irmão, foram as irmãs que fizeram com as próprias mãos para que eu pudesse vir aqui neste evento. Aí o pregador internacional olhou para o terno assim e falou, meu Deus, me perdoa. Eu desprezei este. Chegou a hora do pregador internacional pregar, ele pregou uma mensagem, empolgou o pessoal. Chegou a vez do chinesinho. Ele chegou lá e disse assim, eu não tenho erudição deste irmão, louvado seja Deus pela vida dele, mas eu quero contar alguns testemunhos. Meia hora depois a plateia estava chorando diante de Deus. Porque ele disse assim, atrás, por baixo deste terninho, irmãos, tem cicatrizes. Eu apanhei. Eu quase fui morto. Bateram em mim com objeto cortante, facão, quando eu estava pregando o evangelho num lugar que não podia. Mas eu voltei lá. Depois que eu sarei, eu voltei lá. E Deus abençoou. E Deus salvou pessoas. E o pregador internacional, também as lágrimas, disse, perdão, Senhor. Me perdoa. Eu sou arrogante. O meu terno é um lixo. E esse terninho de seda desse irmão chinesinho aqui é o terno mais lindo do mundo, porque foi feito pelas mãos das irmãs na igreja. O meu terno foi fabricado lá em Nova York. Este sim é teu discípulo. Eu sou um metido à besta. Palavras do próprio pregador. Eu disse, Deus me quebrantou, porque para Deus não importa o seu terno. Deus não está nem aí com as experiências que você está ostentando. Deus está olhando para o seu coração. E Paulo está dizendo isso para os coríntios. Irmãos, parem com isso. Abandonem essas coisas. Se vocês têm algum motivo de gloriar-se, gloriem-se na fraqueza de vocês. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. De maneira que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Na segunda carta aos Coríntios, ainda no versículo 9 e 10, ele termina dizendo, minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei nisso. E por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aqui estão as marcas do apostolado de Paulo. Não em ter sido arrebatado ao terceiro céu, mas em ter sofrido, em ter sido chicoteado, em ter sido humilhado, preso, mas permanecer firme seguindo a Jesus. É isso que nos faz verdadeiramente cristãos, pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, este sermão visa exatamente deixar claro para vocês o seguinte. Um dos grandes desafios da igreja de hoje
é não entrar nessa roda viva de culto às celebridades, de ênfase em experiências místicas que não te levam para mais perto de Deus, que não produzem em você o fruto do Espírito, mas produz orgulho, produz distinção, produz essa falsa noção de que há entre nós alguém superior ao outro. Jesus disse: não será assim entre vocês, o maior seja aquele que serve. O irmão que abriu a igreja hoje é maior que todos nós, porque ele veio nos servir. Aquele que ministrou o louvor aqui, tocou o seu violão, é maior que todos nós, porque nos serviu. Então não vamos dar atenção a essas coisas. Vamos parar de olhar como olha o mundo. O mundo olha a ostentação. O mundo olha o tapete vermelho. O mundo olha quem fez o vestido da irmã fulana de tal. Não me interessa quem fez o seu vestido. Interessa como está o seu coração diante de Deus. Não me interessa se a sua camisa é de marca, se o seu terno é especial, se o seu sapato é de couro alemão. Não interessa. Para Deus isso não tem o mínimo valor. O que tem valor é o seu coração. Feche seus olhos, fale com Deus. Há uma canção? Por favor. A graça de Deus nos basta. Ela é suficiente para nós. Nossas experiências podem contar e podem não contar. O que conta é o resultado que elas produzem. Com as experiências que você tem tido com Deus, isso tem te levado para mais perto de Deus? Ou tem feito você se orgulhar, te afastando de Deus? Deus resiste aos soberbos. Deus dá graça aos humildes. Orgulhe-se nas suas fraquezas. Porque é exatamente nas suas fraquezas que Deus opera seu poder.